A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, seja bem-vindo. Hoje o RDTV entrevista o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado, Alisson Fagner dos Santos Trindade, sobre a estrutura da perícia no Estado. Alisson, obrigada pela sua presença aqui na RDTV. Olá a todos os espectadores. Obrigado a vocês pelo espaço aqui para a gente falar um pouco da perícia, da estrutura e das deficiências que a gente encontra no Estado. Antes de falarmos dos problemas que vocês têm enfrentado, principalmente no interior, a gente gostaria de que você nos atualizasse, né? Recentemente houve aí uma nota de repúdio por parte do sindicato contra uma portaria que foi emitida conjuntamente entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Polícia Judiciária Civil. O que exatamente aconteceu e como é que está essa situação, Alisson? Essa portaria, ela tratava de uma normatização de um procedimento da PJC. Isso é até louvável da Secretaria de Segurança, a evolução e padronização dos instrumentos. Mas essa portaria, ela estabelecia algumas metodologias que são específicas da carreira de peritos criminais e da Politec. Então, a gente se sentiu muito atacado por isso, porque ele colocava algumas situações que o policial entraria no local de crime antes do perito criminal. E isso é vedado pelo CPP, né? Isso vai influenciar no trabalho do perito criminal, enfim, vai contra várias leis que disciplinam até onde o policial vai, até onde o perito vai, o trabalho do perito criminal. Então, e isso foi feito sem consultar ninguém da Politec, nem o sindicato, nem outros profissionais, nem a direção da Politec. Então a gente se sentiu muito atacado e viu que era uma situação muito ruim para a categoria, para a Politec e para a persecução penal em si. Por quê? O local de crime é algo que ele não pode ser afetado antes do perito chegar, senão vai influenciar todo o trabalho do perito criminal, a materialidade, que é quem faz as provas materiais é o perito criminal. Então essas provas ficariam todas prejudicadas. Então isso era algo muito ruim para a persecução penal e, consequentemente, para a segurança pública. E essa portaria, ela está mantida? Então, logo após a emissão dessa portaria, a direção da Politec se posicionou sobre essa portaria, a gente também se posicionou, e o secretário suspendeu a portaria, entendeu que tinha algumas coisas na portaria que não estavam da forma como deviam estar, e agora vai ser estabelecida uma comissão que terá a presença de peritos criminais para emitir outra portaria, já sem conter essas ilegalidades e sem uma carreira entrar na atribuição da outra carreira. Para o internauta que não conhece muito o trabalho dos peritos, qual é a atuação específica dos peritos criminais? Você falou situação de crime, né? No caso, um homicídio, né? Às vezes a polícia ela tem que ir lá, deixar o local preservado para o perito, né, fazer o seu trabalho. Que outras situações também os peritos atuam? Exatamente. O perito criminal, ele atua em qualquer ação delitiva que haja um vestígio, né? Que é praticamente toda ação delitiva. Isso então vai num local de assassinato, num crime de trânsito que ocorra morte ou lesão corporal, num incêndio que tenha proporções, num crime ambiental, ou seja, qualquer ação que promova um crime terá um trabalho da perícia envolvido com esse crime. Aí vão ter as várias áreas da perícia, que cada uma com sua especificidade vai atuar naquele tipo de crime específico.
Alisson, e como é que está a estrutura da perícia criminal? Pelo que a gente vê, é extremamente importante. Vocês têm unidades em todos os municípios. Como está hoje a perícia criminal em Mato Grosso? Então, na verdade, a gente não tem unidades em todos os municípios. Nós temos 15 unidades que têm peritos criminais no estado de Mato Grosso. É muito pouco, né? Devia ter mais, porque todo crime, como a gente está falando, ele tem que ter uma atividade do perito para fazer o laudo daquele crime em si. E, infelizmente, hoje a gente não consegue cobrir o estado todo. Essas unidades regionais, elas abrangem uma grande área, um grande número de cidades. E, além de a gente já ter uma quantidade diminuta de unidades, que deveriam ter mais, essas unidades estão num estado de sucateamento terrível. A gente pode citar várias unidades aqui. Hoje, na verdade, a gente pode citar que nenhuma unidade da Politec tem a condição, nem a condição ideal, uma condição razoável para fazer o trabalho adequado, né? Produzir uma prova material de quantidade e qualidade que vai subsidiar tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, como o próprio PJC, para fazer um inquérito, para o Ministério Público fazer uma denúncia adequada e para o Judiciário julgar. Então, todo o processo de segurança pública fica muito prejudicado por causa disso. Por exemplo, a Alta Floresta, que deviam ter no mínimo 5 peritos para atuar, que já atende um raio de ação de mais de 300 quilômetros, ela tem 2 peritos criminais atuando. Isso sem contar nas outras áreas, meios da Politec, por exemplo, técnico de necrópsia, papiloscopistas. Então, tem uma falta de pessoal, e além da falta de pessoal, você tem a falta de estrutura. Essas unidades do interior, principalmente, que abrangem uma grande área de estradas vicinais, deviam ter viaturas traçadas para conseguir chegar no local de crime. E tem carros que são inadequados em quantidades menores do que tem. Não tem um motorista para levar o perito até lá, então o perito tem que ficar 24 horas, 48 horas de plantão, se deslocar até o local, fazer o local de crime sozinho e voltar. Ou seja, é uma situação realmente terrível, terrível. A gente já colocou tudo isso para o secretário de Segurança, desde o início do governo Tax. Inclusive colocou que a Politec está se sentindo preterida pela Secretaria de Segurança Pública, porque esse governo está investindo em segurança pública quando se fala em PJC e Polícia Militar, mas a Politec ela foi deixada de lado por esse governo, né? Os investimentos não vieram, a demanda só cresce. E tem vários casos aí, como o IML, que não consegue entregar corpo. Por quê? Porque tem um equipamento quebrado, porque não tem pessoal. São coisas mínimas, o básico que está faltando para a Politec. A gente colocou tudo isso para o secretário de Segurança. Ele falou que assumiu que a Politec realmente ficou deixada de lado nesses primeiros anos desse governo e que mudaria. Agora a gente está esperando essa mudança, que ainda a gente não viu de fato isso acontecer. Recentemente houve inclusive uma polêmica em torno do IML, que demorou aí na liberação do corpo do empresário, né? Justamente foi apontado até por vocês que faltam equipamentos de segurança para o próprio servidor público, né? A Politec, ela ficou muito tempo sem concurso, sem ter um investimento em pessoal aí. Você acha que em relação a número de pessoas, né? A contratações, qual seria a necessidade para cobrir aí o mínimo necessário? Hoje a gente precisa de profissionais de todas as áreas da Politec. Peritos criminais e médicos legistas, principalmente para as unidades do interior, que estão muito deficientes. Técnicos de necrópsia para todas as unidades, inclusive na capital. Na capital a gente tem 4 ou 5 técnicos de necrópsia, a gente tem 3 vezes esse número. Tem unidades do interior que não tem nenhum técnico de necrópsia, ou tem um só. Médicos legistas, então, tem unidades no interior que tem um médico legista, muitas, às vezes nem médico legista tem, ou tem um, está de férias, está sem médico legista. Então, isso que a gente viu acontecer nesse caso empresário, infelizmente, ocorre muito no interior. Por quê? Porque não tem um profissional, não tem estrutura, muitas unidades não tem nem um rabecão para ir buscar o corpo. As unidades da Politec são normalmente locadas em casa, alugadas, não é o lugar adequado nem para se fazer a perícia, nem para o profissional estar lá trabalhando. Ou seja, a estrutura hoje da Politec está numa situação de calamidade. E o que é importante salientar é que todo o processo de segurança pública fica extremamente prejudicado por causa disso. Porque o policial vai lá, faz o seu trabalho muito bem feito, prende o bandido, mas você não consegue produzir prova material de qualidade. Então esse bandido vai bater e vai sair. Então você investir em segurança pública só no ostensivo é a mesma coisa que secar gelo. Se você não investir numa produção de prova de qualidade, a segurança pública no nosso estado não vai evoluir.
Vocês estão buscando, estão pedindo também novo concurso público? Quais são as reivindicações assim, principais que vocês apresentaram à Secretaria? Então, hoje tem a Politec, para você ter ideia, o cargo de perito criminal faz mais de 12 anos que você não tem uma revisão do lotacionograma. Então, o nosso lotacionograma é de 12 anos atrás. Então, o que acontece? Hoje a gente não tem vaga no nosso lotacionograma. A gente já tem um concurso que tem cadastro de reserva e a gente precisando de profissionais do interior, a gente não consegue alocar esses profissionais por causa do lotacionograma. Esse processo de expansão do lotacionograma está já na Secretaria de Gestão há mais de 4 anos. A gente já conversou com o secretário de Gestão, com o secretário de Segurança e o processo não anda. A gente vê que o governo parece que não quer investir na Politec, ele não dá uma sinalização para a evolução disso. Além dessa questão do lotacionograma, da carreira de peritos criminais, tem um concurso de papiloscopista e técnico de necrópsia, principalmente técnico de necrópsia, que é um cargo extremamente importante para o IML, que realmente funcionaliza as funções do IML, e hoje está numa situação que você não tem nem 20% do que deveria ter. Então esse concurso já foi aprovado pelo governo, mas até agora ainda não saiu. O negócio Você acha que ano que vem deve sair alguma coisa? A gente espera que saia esse ano ainda, porque a situação realmente está muito crítica mesmo. Alisson, a consequência para a população de toda essa falta de estrutura, qual o principal prejuízo, né, que às vezes as pessoas não percebem, não conhecem esse trabalho, vocês têm técnicos ali, tem peritos ali de alto gabarito e as pessoas às vezes não sabem como é que é o trabalho da Politec. O que você acha que traz mais prejuízo? Primeiro, tem o prejuízo direto, como é o caso do IML. A pessoa teve um ente querido que faleceu numa situação normalmente criminosa, ou seja, uma situação muito difícil para a família, e ele chega lá, vai ter, além de todo esse estresse que ele está passando, ele vai ter que esperar 2, 3, 4, 5 dias para o seu corpo ser liberado. Esse é um exemplo de uma questão direta. Aí tem a questão indireta. O indivíduo sofreu uma ação delituosa, ele espera que o Estado faça justiça. E o Estado não vai conseguir fazer justiça, não vai conseguir manter aquele criminoso na cadeia se ele não tiver prova material para subsidiar o delegado para pedir uma prisão preventiva, o judiciário para julgar aquele delinquente. Então, realmente, a sociedade sem uma prova material, e a prova material só pode ser produzida pela perícia, ela fica nas mãos dos criminosos. E a gente investe na segurança e não vê o resultado disso, que é o que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Por quê? Porque a perícia não tem condições de fazer os laudos, as provas que devem ser feitas não por falta de profissionais que tenham capacitação ou de técnica, mas por falta de investimento básico. Hoje falta luva, hoje falta lacre de segurança para você manter a cadeia de custódia de uma prova, ou seja, falta o mais básico para a gente fazer o nosso trabalho. Falta máquinas fotográficas. O perito, muitas vezes, ele vai lá e compra a máquina para usar porque o Estado não fornece a máquina adequada. Enfim, a situação realmente está muito crítica e quem sofre a curto prazo e a longo prazo é a população e a sociedade como um todo. Na época da greve, vocês chegaram de aderir à greve, porque algumas categorias elas se mantiveram em estado de greve, né? Por conta ainda que não atendeu as demandas necessárias. Como é que vocês estão nesse sentido? Não, a gente aderiu à greve, a gente entrou em greve oficialmente, por assembleia, comunicamos o governo, porque essa questão do RGA é um direito constitucional que o servidor já tem no estado do Mato Grosso há um bom tempo. E realmente o fato de não conceder não é um aumento, você diminuiu o salário, porque tudo aumentou. Então o servidor que tinha um padrão de vida, com certeza ele vai ter que diminuir o padrão de vida pelo não concessão desse direito, né, que é para manter o seu nível salarial. Ok, Alisson, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente espera que vocês consigam aí, né, sensibilizar, né, o secretário, o governo do estado, que melhore aí a situação da Politec. Eu venho fazer aqui um pedido ao secretário de Segurança, ao governador Pedro Tax, que eles olhem para a Politec, que eles invistam na Politec, porque a Politec hoje ela está deixada de lado e todo investimento na segurança pública ele não vai ter uma efetividade real se não tiver uma perícia forte.
Ok, obrigada. Nós entrevistamos o presidente do Sindipeco, o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado, Alisson Trindade. Você pode compartilhar essa entrevista, rever, mandar para os seus amigos. Acesse rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.